Olá, hoje nós vamos falar sobre o chamado bíblico para nós termos relacionamentos de discipulado. Em Gênesis 4, versículo 9, Caim faz uma pergunta mal criada para Deus, depois de ele ter assassinado seu irmão Abel. Ele pergunta o seguinte: sou eu o responsável por meu irmão? Deus nem responde a pergunta dele, porque a resposta obviamente é Caim, você é responsável pelo seu irmão. O mandamento mais importante, segundo Jesus, é amar a Deus de todo o coração, de toda a alma e de todo o entendimento. E o segundo é semelhante a ele: ame o seu próximo como a si mesmo. Existem várias maneiras da gente manifestar nosso amor uns pelos outros, mas uma das maneiras mais importantes, possivelmente, é ajudar uns aos outros a sermos mais parecidos com Jesus. É mais importante porque o nosso destino eterno depende de a gente ser parecido com Jesus ou não. Se a gente não estiver crescendo a semelhança de Jesus, isso quer dizer que a gente está se afastando dele. E isso quer dizer também que nosso destino final não vai ser a morada eterna com Deus. Em Provérbios 27, versículos 5 a 6, diz o seguinte: melhor é a repreensão feita abertamente do que o amor oculto. Quem fere por amor mostra lealdade, mas o inimigo multiplica beijos. Em Provérbios 27, 17, também fala: assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro. Um amigo verdadeiro, ele fala a verdade para nós, mesmo que isso doa. Ele nos ajuda a sermos melhores do que nós somos. Eu já ouvi algumas pessoas dizerem o seguinte: eu sou muito amigo dessa pessoa, para falar a verdade para ela, ou para corrigi-la. Isso é estranho, porque esse padrão de amizade não vem de Deus. Se a gente é realmente muito amigo de alguém, então isso quer dizer que a gente tem a liberdade e a gente tem um entendimento mútuo de que nossa amizade, em parte, serve para ajudar uns aos outros a sermos mais parecidos com Jesus. Se a gente acha que a gente é amiguinho uns dos outros, ou que a gente tem tanta intimidade um com o outro, a ponto de a gente não conseguir corrigir ou apontar uma falha no caráter um do outro, então nossa amizade tem, talvez, um cunho mais secular, mais mundano do que espiritual. É importante a gente lembrar sempre: o propósito dos relacionamentos de discipulado é nos ajudar a sermos mais parecidos com Jesus Cristo. Deus nos salvou, Ele perdoou nossos pecados e Ele nos juntou a uma comunidade de pessoas que vivem com o mesmo propósito de vida. Ele nos juntou a essa comunidade não porque essa comunidade tanto precisa de nós assim, mas mais porque nós precisamos dessa comunidade. A gente existe na igreja porque a gente precisa uns dos outros. Todos nós precisamos uns dos outros para nos moldar, para nos ajudar a ficar firmes e para nos ajudar a sermos cada vez mais parecidos com Jesus. Se a gente não estiver vencendo nossos medos e se a gente não quiser agradar mais a Deus do que as pessoas, a gente não está sendo amoroso em última instância. A gente está sendo covarde e se preocupando mais com nós mesmos ou como nós estamos na fita do que com o que Deus está pensando de nós, ou com o nosso irmão que está precisando de nossa ajuda. Em Salmo 141, no versículo 5, a Bíblia fala: fira-me o justo com amor leal e me repreenda, mas não perfume a minha cabeça o óleo do ímpio, pois a minha oração é contra a prática dos malfeitores. Eu pergunto para todos nós temos tido o desejo que esse salmista teve de que pessoas de confiança nos corrijam? Como anda nosso amor pela correção? Eu não estou falando aqui sobre a maneira como você está sendo corrigida. Eu estou te perguntando como que anda o seu amor pela correção que te leva para mais perto de Deus. A gente está convidando pessoas de confiança para serem verdadeiras conosco, para falarem aquilo que elas estão vendo em nossas vidas que precisa de ajuda. A gente está tornando mais fácil o trabalho dessas pessoas por meio da nossa humildade, ou a gente acaba tornando difícil que pessoas entrem em nossa vida e falem aquelas coisas que elas estão vendo para nós. Mas eu não quero passar a impressão aqui de que relacionamentos de discipulado se resumem à correção. Alguns de nós, na verdade, vemos o discipulado por meio da lente das nossas experiências. O problema com isso é que nossas experiências às vezes não foram boas. E elas não se resumem ao que a Bíblia ensina sobre esse assunto. Alguns até costumam dizer: eu fui discipulado pelo irmão ou pela irmã, como se isso expressasse uma coisa negativa, como se isso fosse uma experiência negativa. Sabe, nós precisamos dar uma respirada fundo agora, para a gente reconsiderar o que a Bíblia ensina sobre relacionamentos de discipulado.
A gente não pode ser guiado pelo medo de que coisas ruins aconteçam conosco. Talvez coisas ruins tenham acontecido com você, mas nem por isso Deus nos dá o direito de abandonar o princípio, a prática de coisas que Ele nos chama a praticar, para o nosso bem, porque nossas experiências foram ruins. Se nossas experiências foram ruins, a gente precisa ter a coragem e achar confiança em Deus para tentar mais uma vez e colocar nossa fé em Jesus, de que Ele vai nos ajudar a acertar dessa vez. A gente vai fazer erros, talvez nem seja dessa vez que vamos acertar, mas Deus ele vai voltar um dia e Ele espera que o seu povo esteja lutando pela perfeição, esteja lutando pelos padrões corretos até o momento em que Ele volte. Algumas pessoas acreditam que é Deus quem deve nos discipular, que nós não devemos discipular uns aos outros. E de fato, há passagens como Romanos 8, 28, 29, Hebreus 12, do 5 ao 11, que nos ensinam que Deus trabalha em nossas vidas e que Deus disciplina nosso caráter, que Ele nos ajuda, que Ele molda quem nós somos para que sejamos mais parecidos com Jesus. Jesus também afirma em João 16, versículo 8, que quando o Espírito Santo vier, Ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então, de forma alguma, a gente quer negar que o papel principal no processo de nos transformar seja de Deus. Nós cremos nisso. Deus é o principal ator no processo da nossa transformação. Ele é o grande responsável para que sejamos parecidos com Jesus Cristo. No entanto, a gente deve lembrar que nós, discípulos, nós somos chamados a sermos cooperadores de Deus. Sem dúvida é o Espírito Santo quem nos transforma, quem nos convence, mas como Ele nos convence? Como Ele nos transforma? Do começo ao fim das Escrituras, a gente vê uma resposta a essa pergunta. Deus escolhe homens e mulheres para cumprirem os seus propósitos. Ele pode usar qualquer pessoa, Ele pode usar até um animal. Ele pode usar pessoas que não são discípulas, mas Ele quer usar principalmente os discípulos para cumprirem os seus propósitos. Se Deus usa qualquer pessoa, certamente Ele usa aquelas pessoas que já se comprometeram a serem amigos de Deus e querem andar com Deus até o fim. Ao afirmar que nós precisamos discipular uns aos outros, nós não estamos dizendo que nós somos os atores principais. Nós não queremos carregar o fardo de achar que se eu não faço bem o meu trabalho, então nós estamos impedindo Deus de agir. De forma alguma. A palavra de Deus é o maior ator em toda essa trama. E Deus não vai ser detido pela nossa inação. Mas Deus vai sempre procurar pessoas que estejam dispostas a se curvarem a seus propósitos e que queiram ser cooperadores dele à medida em que ele trabalha em nossa vida. Como a gente não pode fazer a parte de Deus, a gente nem quer tentar fazer a parte de Deus, o que a gente pode fazer é se concentrar na nossa parte. É tentar fazer o melhor possível daquilo que Deus nos chamou a fazer. Relacionamentos íntimos entre discípulos é algo ordenado por Deus em todas as Escrituras. Não é algo ordenado pelos homens, não é algo ordenado pelo nosso movimento. E como qualquer relacionamento íntimo, a gente vai ferir uns aos outros no processo. Porque nós somos pecadores. Porque a gente, por mais que a gente ame as pessoas, a gente traz a nossa natureza humana caída. Mas com a ajuda de Deus, nós vamos crescer e ser quem Deus espera que nós sejamos. O plano de Deus para transformar as pessoas envolve relacionamentos de discipulado.